cicatrizes daquele tempo, né? Que não era uma punição de Deus, né? Mas era a correção de Deus, e nós cremos biblicamente que Deus, ele não é um Deus que nos pune, mas ele é um Deus que nos corrige de uma forma pedagógica. Ele nos ensina por meio da correção. Ele nos ensina por meio dos desertos, muitas vezes que ele nos leva a passar. Ele nos ensina muitas vezes por meio das dores que esse mundo nos causa. Então ele aproveita desses meios para nos ensinar, e ali, né, ele leva esse povo àquele exílio, para que eles aprendessem, né, e toda aquela idolatria do coração pudesse ser exterminada e eles voltassem os seus olhos para Deus. E aqui nós vemos um povo que nós lemos ao longo dessa passagem, um povo aos olhos humanos muito devoto, muito compromissado, como nós vemos nos primeiros versículos ali. Eles jejuavam, eles oravam, e todas as vezes que nós olharmos para esse texto, irmãos, o jejum, olhem para a vida de devoção. É sobre isso que esse texto se trata. Não se trata apenas do meio de graça que alguns conhecem como aquele jejum, mas é a vida devocional, a vida de devoção a Deus em si. Seja jejum, seja oração, seja todas as práticas que nós fazemos de buscar a Deus. E a gente lê esse texto e aparentemente parece um povo muito devoto, né? Um povo que buscava Deus todos os dias. Ali o próprio, né, mensagem de Isaías vocês me buscam todos os dias. Eles jejuavam, eles se debruçavam no chão, e era um povo que buscava Deus. Mas a pergunta que nos fica diante desse contexto de Isaías 58 é: o que Deus realmente busca na nossa devoção? Essa é a pergunta que cabe também a nós. O que Ele busca de nós? Será que são rituais vazios? Será que é apenas a constância? Será que é estar ali diante dEle todos os dias? E nós vemos nos dias de hoje, irmãos, que facilmente a nossa vida devocional, ela se torna algo muito semelhante ao que esses irmãos enfrentavam aqui, nessa época pós-exílio. Eles até tinham uma capacidade de manter uma rotina espiritualmente visível, muito concreta. Buscavam Deus, mas buscavam Deus com uma finalidade em si mesmos. Basicamente, se a gente vai trazer para os dias de hoje, né, aquelas nossas orações que exclusivamente voltadas para Deus me abençoe, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus guarde isso, guarde aquilo. E a gente presta atenção que a nossa vida devocional, ela facilmente se torna uma busca a um Deus que é quase um gênio da lâmpada. É um Deus que, por meio do seu poder, Ele possa ou guardar as coisas que já temos, ou nos dar as coisas que não temos. E principalmente, né, na atualidade, que é uma geração constantemente influenciada por uma cultura de desempenho, hoje até é mais fácil talvez a gente manter uma rotina. É mais fácil a gente dar um chequezinho, né, na nossa rotina diária lá. Devocional ok, banho ok, né, desodorante ok, agora trabalho, agora é isso, agora é café, almoço. O que mais tem hoje é formas de organizarmos as nossas rotinas. É planilha, é curso, é aplicativo, é inúmeras coisas. Então hoje talvez não seja tão desafiador para alguns. Talvez manter uma rotina, e muitos, né, dentro dessa rotina, é uma busca a Deus pelo que Ele pode oferecer. E era isso que esse povo buscava. Algumas cicatrizes, talvez, do cativeiro, o medo, talvez, né, de um novo exílio. O medo, talvez, de eles perderem suas casas novamente. Não sabemos qual era o sentimento exatamente. Mas eram pessoas que facilmente se pegaram numa religiosidade externa, que não gerava frutos de uma vida piedosa. É o que ele diz logo em seguida, que nós vamos ver nos movimentos do texto. O que adianta vocês jejuarem, ou seja, o que adianta vocês buscarem Deus, orar, estar ali todos os dias querendo conhecer os seus caminhos, e aí oprimem os seus trabalhadores, e aí agem com injustiça, não dão comida ao necessitado, não abrigam o desamparado. E o que Isaías, né, quer dizer é que a vida precisa se tornar prática daqueles que buscam a Deus, porque se buscam
como aqueles que buscam o autor e consumador da sua fé, automaticamente a nossa vida se torna uma vida piedosa na prática. E é desafiador para nós, irmãos, olhar para esse texto, porque muitas vezes nós nos pegamos nessa mesma realidade. E é esse movimento que nós vamos fazer, o que Deus espera da nossa devoção. É a pergunta que cabe a nós essa noite, que nós devemos olhar para as Escrituras ao ponto de querermos encontrar uma resposta. O que Ele espera de mim e você? Será que é só a constância? Será que é o devocional de 2 horas? Será que é aquele momento de oração pela igreja inteira e nenhum momento aquela oração talvez de gratidão? Ou de Deus, me dá um coração grato? Ou Deus, me ajuda a te conhecer mais? Ou aquele breve momento em meio às reflexões, Senhor, mas o que eu estou fazendo aqui hoje nessa manhã? Será que não é só rotina? Será que isso não é só o medo de que se eu não orar o meu dia vai ir mal? Ou o meu trabalho talvez vai acontecer alguma coisa de ruim e eu não vou ter condição de lidar? Ou será que eu estou aqui mesmo nessa manhã orando hoje porque de fato eu quero te conhecer mais? Não que seja um problema as petições, a Bíblia nos ensina a pedir. Não que fosse um problema o ato do jejum ou da devoção desses homens em si. O problema era o que eles buscavam. O problema era a espiritualidade vazia. Uma vida cristã que não desembocava em vida prática. E é isso que nós queremos refletir essa noite, irmãos. Esses movimentos. Isaías ali do versículo 1 ao 5, ele traz o que é a falsa devoção que Deus denuncia. Até o 10 ele fala sobre a verdadeira devoção que Deus espera de nós. E os versículos 11 e 12 é as promessas de Deus para aqueles que de fato buscam uma vida devocional genuína. Amém? Vamos ler os versículos 1 a 5 novamente. Grite a plenos pulmões, Isaías, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria esse o jejum que eu escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe e inclina a sua cabeça como o junco e estende debaixo de si pano de saco e cinza. É isso o que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Interessante que o primeiro movimento é que Deus chama Isaías para clamar em uma alta voz, e era muito... Eu gosto muito dessas partes das Escrituras do Antigo Testamento em que o profeta se dirige ao povo. Hoje nós podemos encontrar a palavra de Deus nas Escrituras, podemos ler tudo que precisamos e ouvir a voz de Deus por meio de cada palavra, de cada centímetro desse livro que nós chamamos de Bíblia. E o que era antigamente esse movimento de buscar a voz de Deus era vindo por meio dos profetas. Deus usava homens como Isaías para comunicar a vontade de Deus, para comunicar as intenções de Deus, o que Ele desejava do seu povo. E aqui Ele fala a Isaías: levanta a tua voz como uma trombeta, berra para esse povo, não te contém. Pensa no cenário de a gente pegar aqui no meio do louvor, chegar antes do culto e falar assim: Luqueta, hoje tu vai cantar como se fosse a última vez da tua vida. Irmãos, dificilmente o retorno vai dar conta. Para os músicos que estão aqui em cima, ele vai cantar com força, e a gente sabe que ele alcança um dó maior ali na nona, que é impressionante. E é o que Isaías faz. Ele vem aqui, ele dá a vida, literalmente, e ele
clama alto esses irmãos, e não era como eles estavam acostumados, né, que tocava uma trombeta, era para avisar que talvez exércitos estavam vindo, ou eles seriam atacados, ou coisa do tipo. Não, ele, como uma voz de uma trombeta, ele anuncia que algo que era muito mais importante e relevante que isso, que era a voz do próprio Deus, falando aos corações daqueles homens. Era um chamado a eles, então eles precisavam escutar. Quase as mensagens, né, que nós vemos no Apocalipse: escuta, aquele que tem ouvidos ouça, prestem atenção, escutem o que Deus tem a dizer ao coração de vocês. E Deus descreve ali por meio de Isaías, dizendo àquele povo: procuram-me cada dia, ou de dia em dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Olha que interessante, eles procuravam dia após dia. Irmãos, eram religiosos mesmo esse povo. Todo dia eles estavam ali, clamando a Deus, querendo saber sobre seus caminhos, querendo conhecer mais sobre o que Deus tinha para a nação de Israel, o que Deus faria ao longo dos anos. Perguntavam ali por meio de jejum. E o que nós vemos no verso 3 é o questionamento deles: por que jejuamos nós, se tu não atentas a isso? Senhor, por que nós nos dedicamos todos os dias? É quase você, lembra daqueles momentos de devocional que você já teve? Você ora por alguma coisa em específico, e você passa tempo, né? E como um bom cristão do século 21, em algum momento já fez, você jejua ou ora como barganha. E esse era um dos problemas, ou talvez o maior problema aqui. Devoção nunca foi um sinônimo de que Deus vai nos dar algo em troca. Nunca foi algo que eu faço para receber alguma coisa boa ou melhor. Tampouco vamos pôr até o próprio jejum, o meio de graça que Deus nos dá. Nunca nas Escrituras ele é relacionado a algo que você faz para ganhar algo. Muito pelo contrário, ele é completamente relacionado a arrependimento. Arrependimento, se prostrar diante de Deus em contrição pelos seus pecados, abstendo-se de um momento ali para buscar a vontade de Deus, para dizer a nós mesmos que nós não somos dominados pelas nossas vontades, não somos dominados, por mais que tenhamos, como qualquer ser humano comum, a necessidade de nos alimentar, que se não comermos por alguns dias, ou seja, já vamos entrar em um estado ali de doença, anemia ou qualquer coisa, e se ficarmos sem comer por meses, certamente morreremos. Mas quando jejuamos, dizemos: eu me abstenho de algo que é necessário para me viver, em troca de algo que eu não posso viver sem, que é a presença de Deus, em arrependimento, em contrição. E esses homens estavam aqui aplicando não só a sua vida devocional, mas até como os meios de graça que Deus nos dá, como o próprio jejum, como uma moeda de troca. Irmãos, eu no passado já jejuei de diversas coisas, jejum de chocolate, de Coca-Cola, de Netflix na época não tinha, né? Mas era filme baixado ainda pirata ainda, né? No Torrent, no Ares. Era coisa linda, né? Eu amava a pirataria, irmãos. Um fã da pirataria. Quando lançou a internet, pirataria foi um dos pecados que ele custou a me libertar. E era jejum de tudo que é coisa. Eu digo: eu vou ficar um mês sem ver filme, porque tem aquela prova tal, não sei o quê. E, irmãos, não é isso. Não é para isso que Deus nos deu o mês de graça, por exemplo, como o próprio jejum. Não existe jejum, de chocolate, de Coca-Cola. Jejum é dedicar um tempo a se abster de alimento. Eu fico aquela manhã ali sem comer, talvez, para orar. Não existe jejum dormindo, né? Não, eu estou jejuando todo dia, moço. Eu estou jejuando da meia-noite às 7 da manhã. Está uma bênção. Não, com certeza. Ou senão, eu estou jejuando e vou trabalhar. O jejum está extremamente ligado a um momento de busca, à vontade de Deus. Conhecer os seus caminhos, e de todo modo eles não estavam errados, eles queriam conhecer os seus caminhos, eles queriam conhecer a justiça de Deus, clamando, né? Mas é esse problema que nós enfrentamos, né?
querendo nos aproximar de Deus, para que Ele nos abençoe como uma moeda de troca. Quanto mais eu orar, talvez mais Ele me abençoe. Quanto mais eu orar, talvez mais Ele me ame. Quanto mais talvez eu jejuar, mais vai ser a benção. Se eu estou pedindo por um carro que é o Corsinha, se eu fizer um jejum de 30 dias, então vai ser um Sentra. Irmãos, é difícil tirar de nós essa busca, né, por querer ter esse Deus que somente supre as nossas vontades. E o clamor desse povo era assim, Senhor, né, mas por que nós jejuamos então e tu não atentas para isso? Por que a gente te busca e tu não responde? Como aquelas orações que parece que a gente está orando para a parede. Não volta a voz de Deus, não volta a resposta. Eles não jejuavam por quebrantamento, eles jejuavam por negociação, e esse é o problema. Deus, Ele não é um Deus que é usado e abusado como se nada fosse nada. Muito pelo contrário. Ele traz o galardão para aqueles que o buscam, para aqueles que o buscam verdadeiramente, genuinamente. Ele é sim um Deus que nos abençoa, que cuida dos seus, que derrama sua bênção, sua providência, proteção, guia-nos pelos seus caminhos. Mas para aqueles que o buscam por quem Ele é, para aqueles que desejam crescer no conhecimento de Deus, como Pedro na sua carta, como seu último conselho antes da morte, busquem crescer no conhecimento de Deus. Talvez o último conselho de Pedro em vida para nós, o que ele poderia nos ensinar. Busquem conhecer em quem Deus é. No dia, Deus expõe o verdadeiro problema. No dia em que jejuas, cuidas dos seus próprios interesses e oprime todos os vossos trabalhadores. O jejum daqueles homens, ou a vida devocional, as suas orações, elas não mudavam o coração. E é um perigo para nós, irmãos, termos uma vida devocional muito constante e ainda assim não ter uma vida transformada. É aquela questão da introdução, sabe? Às vezes, né, como cristãos, às vezes a gente para no meio das nossas orações e se pergunta: o que eu estou fazendo? Sabe, o que eu estou orando? Isso aqui se tornou mais uma liturgia somente, mais um ritualismo, sabe, mais um compromisso dos tantos que eu tenho ao longo do dia. Qual foi o momento, né, que eu fiquei como aquela igreja de Éfeso, que ficou para trás o amor nas gerações passadas, aquele desejo de conhecer a Deus, aquela necessidade de entender que não é pelo que Ele pode me dar ao longo do dia ou guardar, é porque saber que a minha vida precisa e deve subsistir nele, senão não há sentido no nosso dia a dia, não há sentido nas coisas que a gente faz no trabalho, se dia após dia eu não for transformado igual à imagem de Cristo. A vida devocional desses homens não gerava mudança de coração. Ali ele fala que eles oravam pela manhã e logo em seguida já estavam lá oprimindo seus trabalhadores. Jejuavam para contendas e rixas, se brigavam. Os caras estavam até se saindo da mão aqui. Era coisa de maluco, né? Qualquer coincidência aqui orando pela manhã, sai na rua já no trânsito, já o mínimo, né, que é abençoado que sai da boca. Até chegar no trabalho, já amaldiçoou umas 3 gerações. Aí chega lá, segunda já chega ruim, é impressionante, gente. O cara já chega ruim na segunda no trabalho, já chega devastado, nem começou a semana ainda. E às vezes a gente chega e a gente se comporta, né, pior que o ímpio, ali tratando às vezes mal as pessoas, não sendo cordial, não retribuindo, não vamos botar nem o mal com o bem, né, mas com o básico às vezes do que se espera. E o problema apontado
Deus, por meio da boca de Isaías aqui, é estritamente esse, a busca por barganha, mas também a busca religiosa como apenas um ato ritualístico ao ponto de que não transforma o nosso coração. Eles ainda bradavam no meio deles, né? O jejum era até olha que povo desgraçado, né? O ser humano, ele é impressionante, e nós somos, muitas vezes, aqui na grande maioria das vezes, igual a esse povo. Eles somos nós, né? Eles ainda, entre eles, eles falavam uns para os outros: mas tu não jejua como eu jejuo mais que tu, eu jejuo melhor. Tu jejuou o chocolate, eu jejuei a Coca-Cola. Muito mais relevante. E eles ainda faziam isso, uma competição entre si. Não basta tornar a vida devocional como uma moeda de barganha. Não basta tornar a vida devocional como um ritual. Ainda se torna uma moeda de competição. Mas será que eu acho que eu sou mais piedoso que aquele irmão? Eu acho que eu faço melhor. Eu acho que eu faço mais. Eu acho que eu conheço mais. Eu acho que eu busco mais. E o verso 5 nós vemos, né, que ele diz: chamaria isto de jejum? A pergunta, ela é retórica, né? Ela é aquelas perguntas que geram um diagnóstico dentro do nosso coração. Isso aí que vocês chamam é vida devocional? Isso aí que vocês chamam é jejum? É prática da vida do povo que eu separei para mim, daquele povo que eu fiz passar pelo exílio babilônico, mas estão aqui, né? Reconstruíram suas casas, estão vivendo agora suas vidas. Qual é a devoção que eu espero de vocês? É uma que não redunda em vida prática. Não é um jejum verdadeiro, porque ele não nasce de arrependimento real. Não é uma vida devocional válida, porque ela não existe dependência, arrependimento, clamor de necessidade. Não resulta transformação, não atinge o coração, não muda a vida cotidiana. Irmãos, se nós temos dedicado nossas vidas a buscar a Deus por meio das nossas vidas devocionais, e nós somos os mesmos de 5 anos atrás, existe algo errado aí. Essa palavra, ela precisa alcançar o nosso coração, como ela alcançou daqueles irmãos. Essa é a vida devocional que eu busco. Será que você tem feito da maneira correta? Será que as intenções são corretas? Ou será que você é um banco, né? Que a gente só busca o que a gente precisa lá como uma fonte de crédito. E friso de novo, irmãos, o problema aqui não era a prática. Sabe, não é, o problema da nossa vida não é: a partir de hoje ninguém mais jejua nessa igreja, né? Jejum é besteira, acabou. Não, é uma prática muito válida. Mas por que fazemos? Qual a nossa busca nisso? Qual a nossa intenção? A solução amanhã não é: não, essa semana então não vou fazer devocional nem um dia, né? Para quebrar essa minha religiosidade, esse meu ritual. Não é essa a questão. A questão é fazer o mesmo exercício, ouvindo a palavra de Deus entrar no nosso coração, como era o povo de Israel aqui, quando os profetas levantavam suas vozes. Qual o diagnóstico que Deus quer gerar em nós aqui? O que Ele está querendo dizer? Qual talvez é a doença que existe ainda dentro do meu coração? E a realidade é que Deus, Ele rejeita qualquer forma de devoção que seja sem transformação, que seja apenas um ritual. E o primeiro passo aqui, né, versículos 1 ao 5, que é Deus apontando a falsa devoção, é que a gente examine internamente o nosso coração, genuinamente a nossa vida devocional. E se isso tem gerado mudança, né, na nossa vida prática. E o interessante é que nós vamos ver o movimento desse texto, né, que é muito engraçado como contrasta com a nossa vida, porque nós vamos a Deus buscando algo, né, buscando proteção, buscando mudança, buscando que Deus nos guie, que Ele nos abençoe com isso ou com aquilo.
E de forma errada, né, nós tomamos aquele chacoalhão, porque o nosso coração ele está completamente errado. E o que o texto diz, né, nos versículos seguintes daqui para frente, o que é o jejum que ele aceita? O que é a verdadeira devoção? É aqueles que buscam Cristo de verdade, porque essa passagem aponta para Cristo. É aqueles que buscam se relacionar com Deus, como aquele que sustenta a sua vida. E é interessante que daí os versos finais, que é o terceiro movimento que o texto faz, é que ele dá tudo que a gente ora para ter. Olha que loucura isso, irmãos. Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele guia pelos nossos caminhos, Ele é o bom pastor, Ele vai fazer com que nós seremos como um jardim do Éden que floresce em meio ao deserto, que há águas que jorram como um manancial, ou seja, Ele dá tudo o que a gente precisa se o buscarmos primeiramente. E o interessante é que a gente não busca Ele primeiramente, não busca as coisas por meio dEle. A gente é muito burro às vezes, essa é a verdade. A gente pede mal, né? E a palavra diz mesmo, muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. A gente acha, né, que a gente tem ali aquele gênio da lâmpada, enquanto na verdade se a gente fizesse um movimento ao contrário, talvez receberíamos muito mais do que pedimos ou pensamos. Versículos 6 a 10, vamos ler. Será que não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameace a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O profeta diz ali: porventura não é este o jejum que escolhi? Se querem saber o que me agrada, olhem para isso. Ele começa a falar, né, que a vida devocional que ele escolheu é aquela que faz o Natanael, o Gustavo, o Lucas, durante a sua vida, seja no trabalho, seja onde for, ser um consolo para os aflitos, amar as pessoas, ter misericórdia. E aqui não é justiça social, irmãos, mas é uma vida que é vertical e desemboca numa vida horizontal. Não existe um evangelho transformador que não faça a gente se relacionar com o nosso próximo, que não faça a gente amar, suprir as necessidades, abrigar. Ele cita todos os aspectos aqui que nós poderíamos lidar com o necessitado. Sabemos que nem sempre a necessidade do nosso próximo é financeira, mas às vezes também é. Não olhe para esse texto apenas como uma justiça social, porque senão a gente olha, né? Não, então beleza, eu dou essa cesta básica aqui, pronto, né? Solucionei todos os problemas do que é uma verdadeira devoção. O que Deus fala, o povo aqui fala também ao nosso coração, é que a vida daqueles que buscam um relacionamento devocional dia a dia, vertical, vai desembocar em uma vida horizontal. Não vai oprimir os seus funcionários, não vai sair brigando com os outros aí, não vai sair falando mal. Muito pelo contrário, vai viver uma vida de perdão, longanimidade, humildade, compaixão para com os irmãos.
Não existe uma vida devocional desconectada do caráter de Deus. Ela é segundo o seu coração. O verso 6, né, soltar, e ele começa a citar várias questões aqui, como soltar a ligadura da impiedade, desfazer as ataduras do jugo, deixar livres os oprimidos, despedaçar todo o jugo, repartir o pão com o faminto, recolher os pobres desabrigados, vestir o nu, não esconder do teu semelhante. Deus, ele não quer uma devoção que se afasta, que vive uma vida isolada, mas uma devoção que se aproxima. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós aprendemos a amar os nossos irmãos. Quando nós lemos, né, João Calvino nas Institutas, ali no livro 1, ele fala que quanto mais nós compreendemos o amor fraternal de Deus para conosco, mais nós amamos os nossos irmãos, mais nós amamos quem for, quando for ou em qualquer situação. O próximo não tem mais nome, não tem mais situação, não tem mais nada. O meu próximo é aquele a quem eu devo amar, e quanto mais eu conheço o amor de Deus, e não existe uma forma de conhecer mais e mais o amor de Deus, senão uma vida devocionalmente correta. Aqueles que buscam uma vida devocional que é aceita por Deus, uma vida devocional que Ele se agrada, que não é de aparências, que não é buscando, como falamos ali, barganha, seja lá o que for, se não ancorar as suas vidas em Deus, buscando dependência, né? Como eu cito várias vezes essa frase do Piper, ele diz que uma vida de oração é uma vida, é dizer a Deus, né, que nós nada podemos fazer sem Ele. Isso é oração. Senhor, eu não posso viver uma vida a partir, longe de Ti, distante de Ti, a parte do Senhor. Não adianta orar para que o Senhor abençoe o trabalho de amanhã, se o que eu busco é só a bênção do trabalho. A vida devocional que gera frutos Senhor, eu preciso mais de Ti, para que não só o trabalho flua bem, mas para que eu seja um bom pai a hora que eu chegar em casa, para que eu seja um bom marido que atenta às necessidades da minha esposa, que não busca o meu conforto em primeiro lugar, mesmo nos dias que eu chego cansado, que consegue priorizar aquilo que realmente importa, não aquilo só que eu considero valoroso, porque é difícil, facilmente colocamos valor nas coisas, e muitas delas são completamente perecíveis, tem valor aos meus olhos. A fé verdadeira, ela transforma o comportamento, ela transforma o discurso, ela transforma as intenções. É um transformador diário de quem somos. Em outras palavras, tudo que Deus quer dizer aqui é que a verdadeira espiritualidade, ela transforma o modo como nós tratamos o nosso próximo. Se a nossa vida devocional, ela não se assemelha a esses irmãos aqui, de fato, ela transforma completamente a forma como eu lido com meu irmão, dia após dia. Nós nos relacionamos completamente melhor do que nos relacionávamos ontem. Amanhã nos relacionaremos completamente melhor para com os nossos irmãos, não só os que estão aqui, inclusive com as pessoas que estão lá fora, com aquele irmão abençoado do trabalho, com aquele cara que te corta no trânsito amanhã pela manhã cedo, né? E tu para o carro, amém, vai em paz, Deus abençoe, né? Eu sei que todo mundo pratica isso, a bênção de manhã já, vai em paz, tenha um bom dia, né? A mão coça para buzinar, não, mas é meu direito buzinar, eu preciso. Aonde que está isso no estatuto do trânsito lá? Que toda vida que alguém te corta, tu pode buzinar. A implicação é essa, irmãos. E teologicamente essa passagem de Isaías 58 aqui, ela aponta para Jesus Cristo. Nós não vamos ser esses que praticam todas essas coisas aqui de forma perfeita por nosso desempenho, muito longe disso. Elas apontam e se cumprem em Jesus Cristo. Ele é aquele que solta as ligaduras da impiedade.
Ele é aquele que desfaz todo jugo, é aquele que liberta todo oprimido. Ele alimenta o faminto, ele acolhe o pobre, ele veste o nu. Ele não se afasta do necessitado. Ele encarna em si mesmo o jejum que Deus aceita. E a verdadeira vida devocional, a verdadeira devoção só é possível quando o nosso coração é transformado por Cristo e moldado pelo próprio Espírito Santo. Então a nossa própria vida horizontal não é uma busca constante por desempenho. Eu preciso, por mais que nós nos esforçamos nisso, mas o segredo aqui, a chave, como diz, os coaches do dia de hoje, a única chave genuína aqui é uma vida que busca Cristo em todas as coisas. Que a vida devocional é pautada numa vida de querer conhecê-lo mais, ao ponto de que o Espírito Santo molde o nosso coração, molde as nossas intenções, molde a nossa vontade, as nossas afeições, nos torne mais parecido com Cristo. Busque uma devoção que molde os seus relacionamentos. Se nós somos extremamente esses religiosos bonitos de ver, sabe? Os caras, era bonito de olhar para esse povo. Como eles eram um crente perfeitinho, bonitinho, exteriormente falando. Mas a nossa busca é: Senhor, contrasta essa verdade com o meu coração essa noite, ao ponto de o que tu espera da minha devoção? O que eu tenho feito com a minha vida devocional? Por que eu te busco? Por que eu venho ao culto de domingo? E é lógico, irmãos, o segredo não é, meu Deus, a minha vida, olha como é que está, Então a partir de hoje eu nem vou mais no culto também, Se eu vou só por isso, não, é ao contrário, é uma mudança de direção. Senhor, se eu tenho te buscado só para me beneficiar, ou por medo da tua mão pesar, Senhor, isso não é forma de viver. Muda o meu coração em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo, para que eu me relacione contigo como eu deve ser, conhecendo as belezas de Cristo, o que é ter esse amigo fiel, o que é ser conduzido por esse bom pastor, o que é ver contentamento, mesmo faltando tantas coisas muitas vezes, sendo grato, sabendo que tudo que precisamos Ele nos dá. Senhor, ajuda-me a viver assim. Esse é o meu desejo. Pratique a misericórdia concreta no cotidiano. Deus, Ele nos dá várias oportunidades de aliviar as cargas uns dos outros, de suprir as necessidades dos nossos irmãos, de ter uma compaixão prática. Nós temos oportunidades diárias. Aproveite desses momentos para praticar o que Ele tem feito em nós. Busque Cristo genuinamente por meio das orações, da leitura da palavra. Irmãos, quantas vezes até nas Escrituras nós vamos ler com algum intuito que não é conhecer o autor e consumador da nossa fé. Não, eu vou ler porque eu tenho PG. Eu vou ler porque essa semana eu sou facilitador. Eu vou ler aqui porque daí eu tenho que estudar isso, aquilo. Eu vou ler porque o fulano falou aquele dia sobre isso e na hora eu não sabia qual era o texto. Vai que ele me pergunta na próxima. Que vergonheira, E a minha imagem. Eu sou líder, Como é que fica ruim, fica chato? E isso e aquilo outro. Enquanto a nossa busca, irmãos, a recorrer às páginas das Escrituras eu quero te conhecer mais, Deus. Eu quero conhecer quem é o Deus das Escrituras, quem é o Deus que faz um homem encarar exércitos como Davi, quem é um Deus, que Deus é esse, que faz um homem peregrinar pelo deserto, conduzindo um povo, passando até por meio de um mar. Que é isso? Que Deus é esse? Que conduz o povo em meio ao deserto por uma coluna de fogo, uma sombra de uma nuvem durante o dia, faz maná cair do céu. Que Deus é esse que faz os maiores dos milagres, muito mais do que todos esses que eu citei, que é transformar o meu próprio coração de pedra em carne, me tirando do império das trevas para o reino da luz do seu Filho amado. Eu preciso conhecer mais quem Deus é, porque várias vezes que eu me pego desamparado, abatido,
diante de situações tão pequenas, é porque eu não conheço quão grande é o meu Deus ainda. Porque eu não consigo, ver além só do meu umbigo. Senhor, ajuda-nos a te conhecer mais. E os versos 11 e 12, 58, 11 e 12, nosso bloco final. Diz assim: mas de quem você teve receio ou temor, para que mentisse e não se lembrasse de mim? Desculpa, irmãos, pulei um capítulo aqui. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Irmãos, é impressionante que depois que ele mostra aqui o que é a devoção que ele aceita, Isaías ele conduz o povo a olhar para as promessas de Deus, como eles faziam algo para receber algo, sendo que Deus ele não é um Deus que aceita barganhas. Enquanto todo o chamado, desde tirar o povo do exílio, eles ainda não tinham entendido que o passar pelo exílio babilônico era para que eles se voltassem para Deus, parassem de buscar ídolos para si mesmos, parassem de dar as costas para Deus, ou ver apenas como um libertador por um breve momento, e quando tudo estivesse resolvido, talvez eles esquecessem que eu fosse Deus de novo. Ele fala aqui que aqueles que buscam uma vida devocional que Deus aceita, ou seja, buscar Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode nos dar, Ele nos guiaria continuamente. A nossa alma será farta, mesmo que passamos por lugares áridos. E esse povo entendia de deserto, entendia de sequidão. Basicamente o que ele está falando aqui é que ele fortaleceria os seus ossos. Eles seriam como um jardim regado, um manancial cujas águas nunca faltavam. Seria um jardim do Éden isso aqui. A vida de vocês vai ser completamente suprida em tudo aquilo que vocês precisam para continuar caminhando, não tudo aquilo que queremos, obviamente. Mas ele fala aqui sobre todas as promessas de Deus para o povo de Israel. E teologicamente, irmãos, essas promessas elas apontam novamente para Jesus Cristo. Ele é a água viva que sacia os lugares áridos do nosso coração. Não há nada que nos supra, não há nada que nos preencha, seja o amor de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um marido, de um filho. Não há nada que preencha as necessidades do nosso coração por completo, se não for o próprio Cristo. Irmãos, não tem nada nessa terra. Não há bem, não há sentimento, não há circunstância que nos preencha, se não for Cristo Jesus. Ele é o bom pastor que nos guia continuamente. Nos guia pelas veredas da justiça, está ali todo o tempo conosco, seja no vale da sombra da morte, como diz o salmista, nós não tememos. O que nos faz andar por lugares aterrorizantes e não temer, é saber quem é o nosso guia, é conhecer quem é o nosso bom pastor, é saber que o seu cajado e a sua vara, elas nos consolam, elas nos dão direção, elas afugentam ali os lobos. Ele é o restaurador das ruínas antigas, é aquele que repara tudo aquilo que estava quebrado entre nós e Deus. É aquele que nos construiu uma ponte, um novo acesso a Deus. Por causa de Cristo Jesus, hoje nós podemos orar a Deus. Por isso que clamamos em nome de Cristo Jesus. Ele é aquele que é um intermediador entre nós e Deus, o único intermediador. E também é o nosso advogado, e também é o nosso juiz. Glória a Deus por Jesus Cristo. Porque é aquele que nós clamamos, e Ele está lá do lado de Deus Pai, à sua destra, dizendo, Senhor, eu entendo. Eu estive lá, eu sei, eu entendo. O Gustavo, é difícil.
mas o fortalece. Ele é esse serzinho que às vezes, dá trabalho, mas o guia. Ele é meio teimoso, mas o constrange. Glória a Deus por Jesus Cristo. Confie na direção de Deus. Ele não guia apenas momentos, irmãos, mas como diz o texto, a promessa é que Ele nos guia continuamente. Como é bom confiar nisso. O meu trabalho, que não é nem um trabalho, isso é um privilégio, minha vida devocional é conhecê-lo, é me deleitar nele, é me derramar diante dele, e é isso que faremos, ao longo da eternidade. E Ele promete que Ele vai me guiar dia após dia, me dando direção. Eu não preciso confiar apenas no meu intelecto, graças a Deus por isso, no meu bom senso, no meu senso de direção para minha casa, para o meu lar. Eu olho para os meus filhos, para a minha esposa, para aqueles que vão enfrentar a vida do cristão, seja no casamento ou qualquer coisa, pensando, como é que eu vou dar conta disso tudo? Como é que eu vou guiar meu lar na palavra? Como é que eu vou ensinar os meus filhos no caminho do Senhor? É tanta coisa para lidar, é tantas demandas, é tantos desafios diante de um mundo caído que vivemos. Como que eu não vou me corromper lá no trabalho com o dinheiro, com as coisas que brilham aos olhos, com os títulos, com as pressões diárias? Glória a Deus por Jesus Cristo, que é aquele que promete, cumprindo nele todas essas promessas de Deus Pai, que Ele nos guiaria diariamente. Busque o Senhor nos tempos de seca espiritual, os momentos que você se sente, a vida parece que se tornou mesmo do mesmo, as orações se tornaram apenas um ato religioso, mas Ele promete aqui que aqueles que buscam Ele genuinamente, é aqueles que são satisfeitos em sua alma, é aqueles que têm um manancial em si, as águas, que podem trazer satisfação para a seca do nosso coração. Permita que Deus renove as suas forças desgastadas, como Ele mesmo diz, Ele fortalece os nossos ossos. Ele nos fortalece em meio à caminhada, às vezes a gente está tudo arrebentado. Final do ano, irmãos, eu chego só o bagaço. A gente chega, é trabalho, é o ano inteiro, é desafios, é muita coisa, e a gente vai chegando cada vez mais, a gente pensa, e não há nada de místico, na virada do ano, e não há nada de místico em um novo ano, mas a gente vai chegando definhado no fim, e a gente pensa, eu só preciso daquela férias de verão, eu só preciso daqueles 15 dias pezinho na areia, caixinha de som JBL, uma bolinha para dar uma descascada, os amigos para rir, fazer um churrasco, e tudo isso é muito bom, e isso aí, se for acontecer, me chama também, mas o que renova as nossas forças é o próprio Cristo, é Ele que fortalece os nossos ossos, é aquele que renova as nossas forças desgastadas, que renova a esperança do nosso coração aflito, é aquele que restaura a vitalidade da nossa fé, que talvez se abalou aí ao longo dos dias, ao longo dos meses. Que o Senhor nos dê graça para isso, irmãos. Isaías 58 aqui, Ele nos chama a abandonar uma espiritualidade de fachada, a abandonar uma espiritualidade, irmãos, Deus Ele consegue, Ele tem plena condição de lidar com isso, de que às vezes os nossos dias são uma farsa. Senhor, me perdoa por uma espiritualidade de fachada, me perdoa porque se eu for fazer uma retrospectiva, talvez o meu último mês é só, usando e abusando do Senhor como se fosse uma fonte de bênçãos. Que o Senhor nos dê graça a abraçar uma vida devocional que reflete Jesus Cristo. Irmãos, tenha isso em mente, nós buscamos o maior prazer que há na terra e Ele ainda nos promete bênçãos. Que Deus é esse?
Que a graça do Senhor nos dê graça para viver assim, irmãos. Que Ele nos guie continuamente na nossa vida devocional, nos nossos dias, no nosso trabalho, seja lá onde estivermos. Que Ele cure a seca do nosso coração, que Ele renove a nossa força, que Ele faça de nós um povo que reflete a sua compaixão. E que por meio da vida transformada, que o Espírito Santo produz em nós, que outros também encontrem esse caminho de restauração. Que outros também encontrem esse caminho de devoção a Cristo Jesus, que é aquele que professamos na fé do batismo, que é o nosso Senhor e Salvador. Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele não é aquele que nos salvou somente, Ele é também o nosso Senhor, que implica uma vida diária de devoção, que implica sim uma vida de prestação de contas a esse que é o nosso dono. Mas longe disso, isso nunca é uma obrigação e nunca deve se tornar. Irmãos, há prazer nisso. Há prazer em viver uma vida diante de Cristo Jesus. É saber que mesmo diante de um dia que até os piores sentimentos tomam o nosso coração, existe um lugar onde eu posso recorrer. É um lugar onde eu sei que existe cura para qualquer tipo de sofrimento. É um lugar que eu sei que existe amor para qualquer tipo de falta de aceitação, de busca por aprovação. Não existe melhor amigo, melhor amor, melhor pai, melhor mestre, melhor pastor do que Jesus Cristo. E assim como Ele chama o povo de Israel à devoção, que Ele chame também o meu e o seu coração a encontrar o prazer que nós desfrutaremos ao longo da eternidade, de conhecer mais e mais aquele que é eterno, aquele que não tem fim, aquele que subsiste em si mesmo, aquele que é fonte de toda fidelidade, satisfação, alegria, santidade, poder e majestade.